Muito bom dia, pastor Genivaldo Tavares, falando de São Paulo. Hoje, sexta-feira, dia 5 de outubro, e 10 horas, o vídeo de número 123, a prosperidade do ímpio. Uma palavra consoladora, pastoral. De vez em quando é bom a gente amenizar um pouco, né? E não por conta dos que praticam iniquidade, dos que abusam, dos que mercadejam com as coisas de Deus. Por eles não, sem problemas, mas por amor aos milhões de almas que estão no mundo todo, ao pastor cabe não apenas exortar, mas consolar com palavras e a palavra de Deus. Eu vi aqui duas frases que eu me lembrei ao pensar nesse vídeo, ou nesse tema, que são de Rui Barbosa. A primeira delas, a primeira das duas escolhidas, foi um discurso no Senado brasileiro em 17 de dezembro de 1914. Eu nem tinha nascido ainda. E ele disse o seguinte, e é conhecidíssima no mundo todo: de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra, desanimar-se da justiça e ter vergonha de ser honesto. E a segunda frase, que eu não pesquisei quando foi que ele a pronunciou, diz: maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Então, em parte, é isso que nós fazemos, e eu me proponho a fazer sempre: lutar para que haja justiça no nosso Brasil. E não é aqui fazer defesa de minorias. As minorias sempre sofreram, e a única maneira de aplacar esse sofrimento é fazer justiça a partir do Senado, da Câmara, que se criem leis, e as leis que já existem para proteger minorias, e já existem, nosso Código Penal, nosso Código Civil, é fazer valer que as leis podem serem boas, mas se o governante for injusto, elas não terão nenhuma eficácia na vida dos cidadãos. Deixemos isso para lá e vamos em frente. Muito bem. O Salmo de número 37, versículo 1 a 7, veja o que diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. A indignação, ela só faz mal para o indignado. Aqueles que estão na periferia ou em órbita no planeta aí, praticando todo tipo de injustiça, esses não estão nem aí com o teu sofrimento, com a tua pobreza, com a tua angústia, com as suas dificuldades. Agora, época de eleição, fala-se tudo, promessas e promessas das mais diversas. Mas quando você vai buscar um atendimento médico, volta frustrado para casa, como aconteceu com a minha querida mãe, já descansa no Senhor, quando ela teve um derrame cerebral. Não foi muito forte, mas quando foi ao médico, marcaram uma consulta para 90 dias. Quer dizer, a pessoa teve um derrame e uma consulta para 90 dias. Então é muita aflição do povo.
E aí, algum mais exacerbado pode dizer, pastor, mas isso é cumprimento da Bíblia. Eu sei que é cumprimento da Bíblia, e por mais esforço que a gente faça, a gente não vai impedir que a desgraça aconteça. Paulo escreve na carta aos Tessalonicenses, já o mistério da injustiça opera, está por aí. Então, esses males todos estão por aí. Só que isto não deve permitir ou me induzir a cruzar os braços e, desculpe a expressão que eu vou falar agora, dane-se o resto. Porque tem gente que só sabe reclamar quando os males acontecem consigo, com a sua família. Aí deixa de ser bonzinho, deixa de ser meditabundo para ir reclamar direitos e falar do governo, etc. Tal. Então é uma questão puramente de nós buscarmos o que é justo. Então não te indignes por causa dos malfeitores, serão ceifados como a erva e não vai demorar. Por que eu digo isso? Porque, veja que interessante, quando o povo de Israel estava lá cativo na terra do Egito, já fazia 400 anos estavam lá sofrendo na mão dos exatores e um trabalho escravo, Moisés, que já tinha saído do Egito, e sabemos as razões, estava apacentando o rebanho de Jetro, que era sacerdote em Midian. E ele levou o rebanho atrás do deserto e chegou até o monte de Deus, o Monte Horebe. Quando ele chegou lá, ele viu o sarçal ardendo em chamas e disse, eu vou me aproximar, eu quero ver isso, né? Não se consome, está ardendo em chamas, estou vendo, está ardendo em chamas, mas não se consome. Quando ele vai tentar se aproximar, uma voz da sarça diz para ele, Moisés, não te aproximes, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O lugar onde Deus está é lugar santo. Na sua casa, onde você congrega, é lugar santo. Não é para vadiagem, não é para outra coisa. Bem, esse texto agita o meu metabolismo, não é? Porque Deus vê a aflição do seu povo. Nada é oculto, inclusive essa onda toda que está acontecendo agora no Brasil, e teremos eleições próximas aí no domingo, a mão de Deus está conduzindo os eleitores, conduzindo o país para a busca de uma normalidade, de uma vida mais justa. Chega de roubalheira, chega de mandar dinheiro para essas ditaduras que massacram o seu povo, chega de tudo isso. Deus está vendo a aflição do povo. Mas não quero associar isto não. No Salmo de número 73, veja como isso bate forte. O salmista diz, olha, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Porque ele não conseguia compreender como é que o ímpio prosperava, crescia, não tinha aperto na morte e não vivia em angústia, em trabalhos como os demais, como ele mesmo. Disse, olha, eu estou servindo a Deus em vão. E muitos às vezes dizem isso, não adianta ir para a igreja servir a Deus, porque nada de novo acontece na minha vida. E nessa angústia, ele passou em frente a um templo e estava de portas abertas, não estava de portas fechadas como hoje vive a maioria dos templos durante o dia, ninguém tem condições de entrar para fazer uma oração, mas aquele estava aberto, ele entrou, dobrou seu joelho, foi falar com Deus, e Deus mostrou para ele o fim deles, como é que eles entram por um lugar escorregadio. Ele disse, quando eu pensava em entender isto, é o Salmo 73, versos 16 a 19, quando eu pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente, tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. E lá em Hebreus tem um texto em que o autor escreve sobre isto aqui, que é uma expectativa horrenda de juízo e ardor de fogo que há de devorar, de consumir os adversários. É o clima do clímax que antecede a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o salmista terminou aqui dizendo, Senhor, guia-me com teu conselho,
para depois me receber em tua glória. Veja, não há motivo, eu sei que tem horas que as coisas... Para mim também, eu sou um trabalhador, estou aqui no meu escritório, está vendo a parede aqui atrás de mim? Estou trabalhando 72, não vou por 73 anos, estou trabalhando porque minha aposentadoria é de um salário mínimo, houve uma lacuna de contribuição aí, depois de trabalhar só numa empresa há 20 anos, diretos, com salário bom, eu era gerente da empresa, entenderam? Mas acontece isso, como aconteceu comigo, acontece com milhares de pessoas que contribuem durante todo o tempo, mas quando vão se aposentar, aposentam-se com um salário que não paga nem a medicação que ele deve tomar na sua velhice. Esse é o mundo das injustiças. Agora eu pergunto, adianta eu me remoer por dentro? Se eu vejo injustiças praticadas no campo evangélico, no campo das igrejas por aí, em alguns lugares, não são todos, devo me indignar ao ponto de saturar a minha alma com essas preocupações? Não. Senhor, guia-me com teu conselho e depois me recebas em tua glória. Grande beijo, grande abraço a todos e bom fim de semana, mas virão outros vídeos ainda.